Santo, santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Motivo de alegria a gente estar aqui novamente na casa de Deus para buscarmos a face do Senhor e podemos ouvir a doçura da palavra de Deus. O modo que nós conhecemos a glória de Deus nas Escrituras é semelhante ao modo que nós sabemos que mel é mel. A ciência e a tecnologia podem dizer que determinado frasco contém mel por causa de experimentos químicos. E assim como os estudiosos da Bíblia também podem argumentar convincentemente de que a Bíblia é historicamente confiável. Mas a maioria das pessoas não é cientista ou estudioso e sabe que algo é mel porque prova. Da mesma forma, a doçura divina na glória de Deus, na mensagem da palavra de Deus, ela toca parte de nós que nós sabemos ter sido colocado lá por Deus. Salmo 119, 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Salmo 34, 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. E este é o ver e provar verdadeiro. Não é o faz de conta, é o ver e provar o que realmente está lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e vamos saborear juntos um pouco deste mel da palavra de Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 6, verso 5 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito conhecido, diz assim: e quando vocês orarem, a minha versão aqui é a NVI, tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as vossas ofensas. Essa é a chamada oração modelo, oração dominical, né? Por alguns teólogos dizem. E ela, curioso que lá em Lucas, no capítulo 11, vai dizer como aconteceu antes de que ela pudesse sair dos lábios do nosso Senhor. Quando os discípulos, vão dizer lá no capítulo 11, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus poderia ter ensinado os discípulos a orar desde o começo, mas ele queria despertar nos discípulos
a iniciativa, o gosto, queria que eles demonstrassem o interesse em poder falar com Deus. E ali no texto vai dizer que eles, observando a forma como Jesus fazia, disseram: nós queremos isso para nós também. Segundo William MacDonald, não é o McDonald que você está pensando, é um teólogo, uma citação aqui, eles dizem que os discípulos perceberam que a oração era uma força real e vital na vida de Jesus. Enquanto ouviam o Senhor orar, sentiam o desejo de orar também. Então um dos seus discípulos pediu que ensinasse não pediu que ensinasse a orar. Ele não disse: ensina-nos como orar, mas ele disse: ensina-nos a orar. Portanto, o pedido certamente incluía tanto o fato quanto o método. A forma como Jesus fazia as suas orações. E Jesus se retirava, passava horas em oração, né? Isolado ali, orando ao Pai. E ele tinha uma comunhão com o Pai tão grande, que a gente se pergunta: o Filho de Deus precisava tanto, gastar tanto tempo em oração? Sim. Intimidade, mas também para deixar o exemplo a todos nós. Deixar o exemplo. Jesus vai orar antes de escolher os 12. Passa a noite em oração. E a gente que é comedor de feijão acha que vai resolver tudo no peito. Então Jesus começa, voltando novamente em Mateus 6. Jesus vai dizer lá: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam a sua plena recompensa. A oração não deve ser uma exibição pública. Veja bem que não está dizendo que nós não devemos orar em público. A Bíblia diz em Atos que os apóstolos oravam, perseveravam junto em oração. E a Bíblia vai dizer para que se reúnam. A oração em conjunto, aqui na igreja, é lindo, é maravilhoso. E nós sentimos o mover de Deus e deve ser feita. Mas aqueles homens queriam demonstrar mais santidade do que outros. E aí vem a questão da religiosidade, que é diferente de religião. Religião é necessário, é importante. Religião é religar com Deus. Veja bem, se você disser, responder aí no censo aí fora, eu já falei isso várias vezes, que você não acredita em religião, vai ficar difícil a pessoa acreditar que você é de Jesus. Porque você acaba criando um nó na cabeça da pessoa. Tá certo? Agora, aquele que tem religiosidade é aquele que quer, é o hipócrita. Ele fala, mas ele não pratica. E isso os fariseus faziam muito. Mas não quer dizer que todos os fariseus estivessem ali. Fariseu não é sinônimo de hipócrita, apesar da gente utilizar isso hoje em dia. Fariseus eram doutores da lei, conservadores da lei. O próprio Paulo cresceu como um fariseu. Jesus discutiu com os doutores da lei em pé de igualdade. Os fariseus chamavam ele de rabi, ou seja, um doutor também junto com eles. Mas os fariseus, pelo próprio andar da carruagem, acabaram indo para um lado onde queriam demonstrar algo que não viviam. Isso era ruim. Como, por exemplo, Jesus vai dizer na parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, a partir do 10, quando ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, ou seja, um era um homem experimentado na lei, no convívio, na Torá, e teoricamente era alguém que estava acostumado a orar. Mas o outro era um publicano, um homem que era tido como a escória da sociedade pelo povo judeu na época. E o fariseu em pé orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já estava se colocando num patamar acima do outro pobre coitado.
Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus vai dizer: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A oração então tem tudo a ver com se rasgar diante de Deus, abrindo o coração, se desarmando completamente, reconhecendo o seu estado de incapacidade, dizendo: eu preciso de ti, Senhor, eu não consigo sozinho. E aí, nós falamos a respeito da oração em público, que é bênção, mas você não deve só orar em público. Você não deve vir à igreja para orar só quando é culto de oração e quando é vigília, mas você deve ter uma vida de oração particular. Alguém colocou certa vez aí nos grupos aí, né, que aquele que não ora em casa, principalmente não ora em casa com sua família, deveria ser proibido de orar na igreja com a família dos outros. Eu achei que realmente isso é sério. Uma pessoa que não vive aquilo que diz, não tem que vir aqui uma vez na semana fazer algo que simplesmente não faz parte da vida dele. Mas como nós batemos nessa tecla, orar e ler a palavra. Tinha um cântico que nós cantávamos quando era criança, na época da escola bíblica, que era: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É assim. A vida do cristão, ela tem que ser indo através do alimento e através da fonte. E no verso 6 vai dizer: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto, e então o seu pai que vê no secreto o recompensará. A oração no secreto é a marca de um verdadeiro crente. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, apenas aquele que realmente precisa ouvir e está ali para atender. Ponto 2. Oração não é repetir palavras como mágica. Veja que Jesus vai dizer no verso 7: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso me faz lembrar os monges tibetanos, né, de linhagem budista. Eles têm um tipo de um recipiente que parece imagina assim, um potinho de manteiga. E tem, ou então sabe aquele bichinho assim que você colocava e fazia assim? Bilboquê, né? Tá mais para bilboquê. Eles colocam aquela oração ali dentro e fica rodando o negócio assim, ó. Então não precisa falar nada, porque a oração já está rodando. Tem outros cilindros enormes, do tamanho de um tambores assim, ó. Tudo escrito em sânscrito, língua antiga. E ali, vamos supor, a mesma oração escrita 6 vezes, cada girada que você dá ali, já foi 6 orações que você fez. Então a pessoa vai lá, fica de boca fechada, mas só fica rodando ali, ó. Já está valendo já, entendeu? Está girando, é um orador automático. Tá certo? Para que eu vou gastar a minha voz? Né? Então, às vezes a gente tem a impressão de que, e o crente faz isso, né? Porque ele põe a oração no YouTube e deixa rolando a oração que foi gravada há 5, 6 anos atrás lá, ou que seja do mesmo dia, ou que seja ao vivo, a oração da madrugada com o pastor Silvio, meia-noite, fazendo a propaganda aqui. Deixando o pastor Silvio orar sozinho lá no Facebook, lá no YouTube, e você não está ligado a ele em espírito, e você quer que a bênção caia em você também. Meu irmão, não estou dizendo que se você estiver ouvindo uma palavra enquanto está trabalhando, muitas vezes eu deixo, ou então porque você está sendo edificado. Mas orar, se você não participar junto, não adianta não. Está igual o monge lá, é só deixar rolar. A diferença é que o monge gira com o dedo e você dá play no YouTube. Cuidado.
dizendo que não é para ficar repetindo a coisa, porque pensa que vai ser ouvido. E não sejais iguais a eles, porque o seu pai que sabe que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Mas peraí. Se ele já sabe, vamos ser sinceros, então por que eu preciso orar? Tem muito crente que pensa assim, né? Tem gente que pensa assim, não, Deus tem um projeto naquele plano, naquele povo ali, então não preciso nem pregar, né? Não é assim? As pessoas querem fazer uma brincadeirazinha com Deus, né? É brincadeira, né? Ele já sabe, então não precisa orar. Meu irmão, Salmo 139 vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus, quando você vai com milho, Deus já está com o fubá e o bolo e a festa, tudo pronto. Você não surpreende Deus, meu irmão. Você não surpreende Deus. Mas a oração, olha, já vou chegar lá. Parece que muitas vezes a gente esquece de um atributo divino de Deus chamado onisciência. Onisciência. Em novembro de 2022, só um dado aqui, eu gosto muito dessas coisas. Geografia, estatística, história, essas coisas todas aí. E diz assim, em novembro de 2022, a população mundial alcançou a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta. E nesse ano, a China perdeu o posto de país mais populoso do mundo para a Índia. Veja que a Índia agora tem 1,428 bilhão de habitantes, enquanto que a China tem 1,425 bilhão. Tá bem pau a pau ali, né? Vamos dizer assim, né? Mas é um páreo duro, mas a Índia passou a China como o país mais populoso. Deus não somente conhece o pensamento dos indianos, dos chineses, como também conhece o pensamento dos 3,8 milhões de pessoas que vivem na zona leste de São Paulo, que aliás é mais gente do que no Uruguai, né? E ele conhece os pensamentos de todas essas pessoas, incluindo os 2 milhões de guineenses em Guiné-Bissau, né? Que é menos populoso que o Uruguai. Aliás, quando a gente pega estatística em Uruguai, não tem jeito, né? Ele vem aquela, né? Não sei se você conhece, Saulo, que fala assim, mas isso não muda o fato de que na Austrália há 48 milhões de cangurus, e que no Uruguai há 3,5 milhões de pessoas. Então, se os cangurus decidissem invadir o Uruguai, cada uruguaio teria que lutar com 14 cangurus. Eu acho que se essa conta fosse feita em Guiné-Bissau, ia sobrar canguru mais lá, ainda mais um pouquinho, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer, em Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, diante daquele a quem havemos de prestar contas. Mas se ele sabe, na verdade ele está dando a você a oportunidade de participar, de abrir a sua boca, o seu coração e se entregar a ele. Pois ele é um bom pai que ama ouvir de seus filhos coisas que ele já sabe. Aquele que verdadeiramente precisa da oração não é Deus, é você. Você precisa da oração para ser edificado, para ser restaurado. E como uma pessoa amada que sabe que você a ama, quer ouvir você expressar em palavras aquilo que está no seu coração. Jesus mesmo diz, peçam, Mateus 7,7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede
pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai reafirmar dizendo: orai sem cessar. Você pode dizer isso comigo? Orai sem cessar. Você já confessou com a tua boca aí. Aquele que ama quer contato, quer relacionamento, quer conhecer, quer se achegar. E Jesus não nos ensina a chamar a Deus. Tem tantos nomes no Antigo Testamento que nós poderíamos usar. O Senhor dos Exércitos, e tudo isso ele é mesmo. É o El Shaddai, é o El Elyon, é o Yahvé, o pastor Sérgio gosta muito. E tudo isso é de Deus mesmo, são os nomes, os títulos maravilhosos, porque El Shaddai significa todo-poderoso. Yahvé é o autoexistente, aquele que não precisa de ninguém, porque ele mesmo criou e é o autor de tudo que há. Mas da forma do relacionamento, quando Jesus vem a apresentar para os seus discípulos, ele, da mesma forma como ele se achega ao trono, é a mesma forma como nós também devemos nos achegar, chamando a Deus de Pai. Hebreus 4,16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e de encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Chegar com confiança. E como eu vou chegar com confiança? Esther ia se chegando perante o rei e tremia com medo de o rei não estender o seu cetro, porque seria como fosse uma pena de morte. Mas e ali ela consegue confiança, não, eu preciso. E ela se achega, e ali o rei estende o cetro de misericórdia, e ela pode ser ouvida. E assim, da mesma forma, nós devemos chegar confiadamente, porque as portas da graça já foram abertas para nós, como diz Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você pode ter certeza que a hora da noite que for, o telefone da casa do pastor Sérgio, do pastor Silvio, tocar e ele vê que são os filhos dele, você pode ter certeza que ele atende. Atende. Pai, preciso de ajuda, socorro. Aliás, tantas vezes a gente recebe ligação e às vezes é trote, porque justamente sabe que um pai e uma mãe não rejeita um filho. E por que você acha que você dobrar o seu joelho, você vai ter a sua ligação cortada com o céu? Se o próprio Cristo já conquistou para você, todos os quantos receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mais um aspecto, Jesus vai dizer: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, e nós não teríamos acesso diretamente, mas somente pelo intermédio de Cristo. E que o nome dele seja santificado na minha e na sua vida, para sermos participantes da sua natureza santa. Falamos da sua onisciência, mas também da sua onipotência, sua onipresença. São atributos incomunicáveis de Deus, no sentido de que ele não partilha com ninguém, como a sua glória, ele não vai partilhar com ninguém. Mas a santidade, não só ela deve ser compartilhada, deve ser desfrutada por aqueles que se posicionam como filhos, porque assim como um filho foi adotado, agora ele leva o sobrenome do pai, e esse sobrenome é santo. É o certificado de autenticidade do selo daquele que foi adotado agora como filho. Ele passa a ter as características, o jeito de falar da família, e leva o nome de santo. Venha o teu reino. Lucas 17:20 vai dizer: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de algo visível, nem se dirá ali está ou ali, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus provoca mudança. O pastor Leandro Campos, no workshop de liderança, citou alguns trabalhos, inclusive a cidade de Pompeia, que tem sido bombardeado pelo evangelho. Tem experimentado um crescimento evangelístico enorme, tem provocado uma revolução da cidade. E da mesma forma que Deus é adorado no céu, assim também ele seja adorado na terra. Da mesma forma que o governo de Deus está estabelecido no céu e que os anjos obedecem, assim também deve ser entre nós. Vamos correr aqui para ver se a gente termina aqui a oração. E ele vai dizer: o pão nosso de cada dia. O pão ele prometeu, é o sustento. Peça e não vai faltar. É o sustento de Deus. Mas se vier o pudim, glória a Deus. Mas não exija algo que vai além daquilo que ele prometeu. Se ele der o pudim todo dia, você vai ficar gordo. E olha que eu sei o que eu estou falando. E mal acostumado. Se tiver pudim todo dia, eu como. Mas não vai ser legal, né? Não vai ser legal. O sustento, ele prometeu. Mas às vezes a gente quer algo além. Toda vez, toda hora. Como criança, né? Que parece que quer ganhar presente toda hora, toda vez. Né? Calma. Deus vai dar o sustento a você. De vez em quando vem um pudinzinho. Mas não acostuma que não é todo dia, que é para você não ficar soberbo, tá bom? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa aqui é tranquilo, né? Da mesma forma que eu trato aos outros, Senhor, faça comigo também. Né? E é como, por exemplo, Lucas 6 vai dizer, Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aí um parênteses para o julguem. Não é para não julgar de forma alguma, mas é para julgar de acordo com a palavra de Deus. Julgar com reto juízo, né? Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aí a forma como você leva a ferro e fogo a todos os outros vão levar a ferro e fogo você também. Mas quando você demonstrar amor, demonstrar misericórdia, isso é uma moeda de troca. Da mesma forma também vai ser feito para você. Que o amor de Deus, como vocês sabem, né, é de Deus para com o homem. Mas ele é também do meu irmão para comigo. É como a cruz, né? É como a cruz. 1 João 4,20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque realmente, às vezes é mais fácil, né? Simplesmente você dizer eu amo a Deus, mas na verdade nem a Deus você está amando. Porque a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ele também será amado do meu Pai. E eu também o amarei, me manifestarei a ele. Você quer tudo de Deus, então você começa com o amor, que foi falado lá em 1 Coríntios 13. Esse aqui foi sem querer, mas juntou. Grudou lá, pastor. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Eu tô lendo a Bíblia de novo inteira esse ano. E dessa vez eu falei, eu vou ler ela inteira em inglês. Para poder pegar algumas coisas que a gente de repente não pega no outro idioma. E tem uma palavrinha que você conhece, que você já ouviu muito aqui. Você ouve todo dia quase, né? Quem pede comida no iFood, né, nessas coisas todas, você já deve ter ouvido a palavra delivery, né? Todo mundo associa delivery à entrega, né? E no grego aqui a palavra é houmai, que é resgatar, libertar.
E o que é fazer o pedido do delivery? Você pede alguma coisa no restaurante, aguarda que seja entregue no seu endereço, correto? É acreditar que o restaurante vai liberar a comida para sair, para ser levada até você, sem que você esteja lá para retirar. E esse exemplo é bem claro porque o restaurante muitas vezes não tem motoqueiro próprio. O motoqueiro é do aplicativo. O cara pega o pacotinho do jeito que está e libera a comida para aquele moço, porque ele tem um protocolo e fala, tá, leva lá para o Celso comer lá a feijoada, né? E o Celso recebe na casa dele lá a feijoada gostosa, né? Não revirada, né? Bonitinha no pacote certinho. Então, na verdade, essa palavra ela tem muitas conotações. Eu não sei se o Saulo já tinha visto isso daí. Eu perguntei para o meu chefe americano e ele se embananou para responder. Mas eu fui atrás porque eu não aguento, eu me coço inteiro. Então, muitas vezes é utilizada essa palavra para querer dizer liberar, libertar. Por exemplo, a mãe que está dando no trabalho de parto, né? Aqui no Brasil a gente fala dar à luz. Mas como dar à luz? Vai iluminar igual, né, uma lanterna, uma lâmpada? Não, não é isso. É que aquilo que estava escondido no ventre vai ser revelado, né? Vai dar para a luz, ou seja, vai aparecer. Todos vão ver a criança agora. E essa palavra em inglês a gente fala deliver a birth, que significa dar à luz, significa não entregar um bebê, mas sim que o ventre vai liberar a criança para nascer, né? Há umas semanas atrás teve uma mãe que não aguentou e deu à luz no elevador no sul, né? Que você vê que realmente a natureza é maravilhosa. Então, delivery vem do latim que é deliberare. Pegou do francês, né, que era délivrer, e assim ficou esse sentido. O sentido de algo que possa ser resgatado. Como diz em Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em 1 Tessalonicenses 4,16, também vai usar uma palavra parecida ali, que tá quase no mesmo pé, que vai dizer a respeito do arrebatamento, pois dada a ordem à voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos que em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiveram vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. A palavra arrebatar do grego é harpazo, que é arrancar com força. Como, por exemplo, uma ave de rapinas. Já viram uma águia, um gavião, que vem correndo para pegar a sua presa, correndo não, voando, né? Vai dar aquele rasante e arranca com força um coelho do chão, um animalzinho do chão. A palavra rapina significa arrancar com força, com violência. E é dessa forma que o Senhor livra do mal, livra do pecado, livra dos desejos da carne, arrancando-nos. Quando vê que o filho, o servo de Deus está caindo para o rumo ao precipício, ele puxa de uma só vez. Como eu estava vendo esses dias um filme muito bom, pouquinha coisa aí que eu acrescentaria, um do Tom Hanks lá, O Pior Vizinho do Mundo. O título original em inglês é Otto. Muito bom, assiste esse filme aí. E tem uma determinada cena que uma pessoa tenta, né, se jogar ali no trilho do trem. Quando vem o outro rapaz que está passando mal e ele olha ali e o cara cai, né? E ele vem puxando com tudo e é aquela coisa toda. Eu não vou contar o resto do filme, mas é arrancar, é tirar. Você está no rumo de alguma coisa destinada à morte. Alguém te puxa, te arrebata. E assim é o Pai Nosso. E lembra que nós falamos sobre o mel? Como é que se prova, como é que se sabe o que é mel? Fazendo experimentos científicos ou colocando na boca? Nós sabemos o que é mel experimentando. A melhor maneira de entender a oração é orar.
A única forma de entendermos como é ter um relacionamento com Deus é falando com Ele. Eu te convido a dobrar o joelho agora e a fazer esse experimento. Vamos dobrar o joelho, vamos falar com Deus? Ele te espera de braços abertos, num lugar em espírito, acessível a você. Neste momento, fale agora com o Pai. Ele quer te ouvir. Ele sabe o que você precisa. E aquilo que de repente você precisa falar e você não consegue falar direito, que você não se preocupe, porque o Espírito Santo está aqui para te ajudar a pedir direitinho. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Deus quer ouvir você falar que o ama. Deus quer ouvir você falar que precisa dele. Ele deseja te curar. Ele deseja te restaurar. Ele deseja dar a você não somente aquilo que você quer, mas ele deseja dar aquilo que você precisa. E essa oração você não faz em seu próprio nome. Você não chega perante o Pai na sua própria autoridade, mas é no nome santo de Jesus, aquele que tem todo o poder. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós achegamos diante de Ti, Senhor meu Deus. Pai santo, maravilhoso, Deus todo-poderoso, a Ti seja a honra e a glória. Que o Senhor, ó Pai, ó meu Deus, esteja, Senhor meu Deus, neste momento com a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Esquadrinha, Senhor meu Deus, os corações, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor meu Deus, trazer, Senhor meu Deus, a memória, Senhor meu Deus, daqueles, ó Pai, que estão com os joelhos dobrados, ó Pai. Tudo aquilo que eles precisam apresentar diante de Ti, Senhor. Porque é das Tuas próprias mãos, ó Pai, que nós recebemos, ó Pai, tanto a misericórdia quanto o amor, ó Pai, quanto, Senhor meu Deus, o bom senso, ó Pai, de entregar, Senhor meu Deus, aqueles que precisam, ó Pai, ser levados diante de Ti. Senhor meu Deus, nós nos apresentamos, ó Pai, a nossa igreja, Ramá. Oh, Senhor meu Deus, nós apresentamos, Senhor meu Deus, os enfermos, ó Pai. Nós apresentamos aqueles que estão em recuperação, ó Pai. Oh, Senhor meu Deus, de tantos, ó Pai. Oh, Senhor meu Pai, que estão, ó Pai, acamados, ó Pai, que necessitam, Senhor meu Deus, dos Teus cuidados, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que afofa, Senhor meu Deus, o leito, ó Pai, o travesseiro, Senhor meu Deus, daquele, Senhor meu Deus, que está ali, o Senhor meu Deus, internado, Senhor meu Deus, daquele, Senhor meu Deus, que está no leito, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vá de encontro, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Pai, é o Senhor, ó Pai, que restaura as famílias, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que coloca, Senhor meu Deus, novamente, ó Pai, a alegria, Senhor meu Deus, nos lares daqueles, ó Senhor meu Deus, que não se falam, Senhor meu Deus, das famílias, ó Pai, enlutadas, ó Pai. Ó Senhor meu Pai, ó Senhor meu Deus, muitas vezes, ó Pai, as famílias, ó Pai, que não tem comunicação, ó Pai, dos filhos e os pais e tantas coisas, e os netos, e são tantas discussões, ó Pai, inúteis, ó Pai, porque em breve, ó Pai, tudo isso vai passar, Senhor meu Deus, porque a eternidade nos aguarda, Senhor meu Deus, com aquilo que é mais precioso, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, coloque, ó Pai, no coração da Tua igreja, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Pai, a noção, ó Pai, do quão curta, Senhor meu Deus, como a erva, Senhor meu Deus, que cresce e murcha e amanhã é jogada no fogo, como diz a Tua palavra. Ó Senhor meu Pai, que nós possamos, ó Pai, nos preocupar, ó Pai, com aquilo que é eterno, ó Pai, não aquilo que é momentâneo, ó Pai. Porque todas essas coisas, ó Pai, terrenas, ó Pai, o Senhor, ó Pai, tem cuidado para nós, ó Pai. É o Senhor que tem cuidado de nós, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que dá, Senhor meu Deus, de vestir a erva do campo e alimenta os passarinhos, ó Pai. Quanto mais, ó Pai, aos filhos Teus, ó Pai, que somos nós, ó Pai.
Oh, Senhor meu Deus, a tua palavra fala, Senhor meu Deus, que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, e não jamais daríamos uma serpente àquele que pede um peixe, ou uma pedra àquele que pede um ovo. Oh, Senhor meu Deus, mas nós alimentamos, ó Pai, os nossos filhos, nós cuidamos deles, ó Pai, nós tiramos, ó Pai, da nossa própria boca, Senhor meu Deus, para dar de comer para eles, ó Pai, porque esse é o amor, ó Pai, que o Senhor ensinou na própria natureza do ser humano, ó Pai. Somente os monstros, ó Pai, fazem mal aos seus filhos, ó Pai. Somente aqueles que são de Satanás, ó Pai, fazem mal aos seus filhos, ó Pai. Oh, Senhor, meu Pai, mas nós, ó Pai, mesmo imperfeitos, ó Pai, nós temos esse amor, ó Pai. Quanto mais o Senhor, ó Pai, que enviou o seu Filho, que nem mesmo ao seu Filho o Senhor negou a nós, mas entregou para ser, ó Pai, obediente, e obediente até a morte de cruz, para pagar o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Oh, Senhor meu Pai, muito obrigado, ó Pai. Oh, Senhor Pai, porque as coisas que são meros detalhes, ó Pai, perante o Senhor, que no reino de Deus, Senhor meu Pai, são como nada, Senhor meu Deus. Como o Senhor, ó Pai, fez ali para Pedro, Senhor meu Deus, para que ele pudesse recolher a moeda na boca do peixe, Senhor meu Deus, para que ele tivesse condição de pagar o imposto, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Pai, tão duro, Senhor meu Deus, é pagar o imposto, ó Pai, mesmo nos dias de hoje, ó Pai, onde, Senhor meu Deus, nós muitas vezes vemos, ó Pai, se esvaindo e indo embora, Senhor meu Deus, todo o suor do rosto, ó Pai. Oh, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, não permita isso, meu Deus. Não permita, Senhor meu Deus, que os ladrões venham a minar e a roubar, Senhor meu Deus, o esforço, ó Pai, dos teus servos, ó Pai. Não permita, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seja, Senhor meu Deus, desta forma, ó Pai. Mas que os teus servos, ó Pai, tenham condições, ó Pai, de sustentar suas famílias, ó Pai. Tenham condições, ó Pai, de apresentar diante de Ti, Senhor meu Deus, também o sustento da Tua casa, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, traz o alívio para as dores, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Senhor meu Pai, Tu conheces, ó Pai, oh, Senhor meu Deus, aqueles servos teus que colocam a cabeça no travesseiro à noite para dormir, Senhor, e sentem dores, ó Pai, e que não acham posição para dormir, Senhor meu Deus, e que acordam na madrugada, Senhor meu Deus, sem vontade de ter, não tem mais sono, ó Pai, porque não consegue, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra, Senhor meu Deus, o Senhor diz, ó Pai, que o Senhor concede sono aos Teus filhos, ó Pai, no Salmo, ó Pai. Ó Senhor, ó Pai, que faça isso uma realidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vá trazendo, Senhor meu Deus, o alívio, ó Pai, o óleo, o bálsamo, ó Pai, sobre a vida, Senhor meu Deus, desses meus amados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, resolve as questões, ó Pai, jurídicas, Senhor meu Deus, as questões da lei, Senhor meu Deus, que estão paradas, Senhor meu Deus, aquilo, Senhor meu Deus, que está faltando assinar, Senhor meu Deus, aquilo, Senhor meu Deus, que está faltando uma decisão do juiz, ó Pai, aquilo que, Senhor meu Deus, está faltando ali o homem fazer, ó Pai, mas é o Senhor que concede a graça, ó Pai, para, Senhor meu Deus, desenrolar qualquer tipo de documento, qualquer tipo de situação, Senhor meu Deus, porque é o Senhor, ó Pai, que decide realmente, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que o controle do mundo está nas Tuas mãos, ó Pai. Oh, Senhor meu Deus, não é doença, não é governo, Senhor meu Deus, não é nada disso, ó Pai, pelo qual, Senhor meu Deus, nós acreditamos que o mundo, ó Pai, está debaixo da Tua soberana, oh, Senhor meu Deus, vontade, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos livre realmente do mal, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, faça, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Senhor meu Pai, os Seus santos anjos, ó Pai, acampar, ó Pai, ao redor, ó Pai, do Teu povo, Senhor meu Deus, para livrar, para guardar. Que seta maligna nenhuma, Senhor meu Deus, se levante, ó Pai, contra a Tua igreja, Senhor meu Deus, nem de dia e nem de noite, ó Pai. Que Satanás, ó Pai, não tenha autoridade, ó Pai, sobre as famílias, sobre as crianças, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Dá o livramento, ó Pai, em nome de Jesus, na escola, Senhor meu Deus, nos transportes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja guardando a cada uma, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha estar livrando, ó Pai, das influências, ó Pai, ó Senhor, Pai, das más companhias, ó Pai, das influências de internet, Senhor meu Deus, que tem tanta coisa boa que o
Senhor, ó Pai, nos deu, ó Pai, através, ó Pai, da internet, Senhor, meu Deus. Mas, ó Pai, nós sabemos que o inimigo tem semeado também, ó Pai, nesta terra, ó Pai. Não permita que o inimigo venha colocar esse joio, ó Pai, para nossas crianças se alimentarem, porque o trigo, Senhor, meu Pai, Senhor, meu Pai, é aquele que gera o pão e o sustento, mas o joio, quando consumido, é veneno e mata. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, não permita que nossas crianças, ó Pai, venham se alimentar, ó Pai, daquilo que traz a morte, ó Pai, Senhor, meu Pai, daquilo, ó Pai, que não edifica. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor guarde, ó Pai, em nome de Jesus, guarde os nossos jovens, ó Pai, Senhor, Pai, nas faculdades, ó Pai, nos cursos, ó Pai, Senhor, meu Deus, onde o diabo, Senhor, meu Pai, tão facilmente, muitas vezes semeia no coração dos jovens a dúvida, Senhor, meu Deus, daquilo que eles ouviram, Senhor, meu Pai, na tua casa, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, para trazer a discórdia, para trazer o desânimo, Senhor, meu Pai, para trazer o vício. Senhor, meu Deus, retira todo o vício, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Anula, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, as obras do maligno, ó Pai. Destrói, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, que, Senhor, meu Pai, o Senhor possa, Senhor, meu Pai, colocar, ó Pai, meu Deus, nessa juventude, ó Pai, o desejo de vestir a tua armadura, Senhor, meu Deus, completamente, ó Pai. Desde o capacete, a couraça, Senhor, meu Deus, os calçados, o escudo, a espada, tudo, ó Pai, que possa, Senhor, ó Pai, guardar, ó Pai, proteger, ó Pai, a juventude, ó Pai, Senhor, meu Pai, da tua igreja, Senhor, meu Deus, para que tenha um desejo, Senhor, meu Deus, de participar, ó Pai, daquilo que realmente importa, Senhor, meu Pai, diz, Senhor, meu Deus, mesmo estando no mundo, saberem que não pertencem ao mundo. Mesmo estando no mundo, saber, Senhor, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, tem algo maior e melhor para cada um deles, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, a tua vitória, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Pai, não é qualquer vitória, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dá, ó Pai. Porque contigo, ó Pai, nós não somos somente vencedores, mas a tua palavra fala que nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ó Pai. O Senhor tem algo além, ó Pai. O Senhor tem algo além. E nós, Senhor, meu Pai, cremos na tua palavra, Senhor, meu Pai. O que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que neles confiam, meu Deus. Eu te peço, ó Pai, na tua presença, ó Pai, é no nome de Jesus é que eu oro. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Santo Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Fica de pé no seu lugar. E eu não quero que você utilize isso de uma vã repetição, de forma alguma. Mas nós tratamos hoje a respeito dessa oração. Mas que você tome posse. Arrogue para si. Jesus, enquanto disse isso, pensava em você, pensava em mim, para que isso fosse apresentado e fosse uma realidade na tua vida. Vamos orar, e você me acompanha aqui comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus. Toma posse, meu irmão, toma posse. Amém, amém, pastor. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus sobre a terra. E aquele que crê diz amém. Vai em paz, em nome de Jesus.